Olá, boa tarde. Está no ar Gazeta News 6 de novembro de 2013. Em nova decisão, em menos de 24 horas, a Justiça suspende o aumento do IPTU. O prefeito Fernando Haddad havia sancionado ontem o reajuste. Em nota, a Prefeitura afirma que o aumento foi sancionado ontem, publicado no Diário Oficial de hoje. Isso, segundo o governo municipal, aconteceu antes da decisão judicial que impediria a sanção do projeto de lei. A imprensa soube antes do que a própria Prefeitura, o que não é razoável, né? Tem uma questão institucional que também precisa ser respeitada, né? Prefeitura é prefeitura, precisa ser informada. Haddad afirmou que a Prefeitura vai recorrer. Ontem, a Justiça acatou um pedido do Ministério Público e concedeu uma liminar que impedia a sanção do reajuste. O Ministério Público questionou a forma como o projeto foi aprovado pela Câmara Municipal. O texto foi aprovado pelos vereadores por margem apertada na semana passada, um dia antes do previsto e em votação emergencial. Segundo a Justiça, o modo como o projeto foi aprovado fere os princípios constitucionais da legalidade e da publicidade e afronta o próprio regimento interno da Câmara. Em nota, a Câmara afirmou que a decisão judicial gera uma incerteza sobre as decisões soberanas da Casa e que irá recorrer. O texto aprovado prevê aumento de até 20% no IPTU de imóveis residenciais e de até 35% para os demais imóveis em 2014. Fraude na Prefeitura. O Ministério Público realiza operação de busca e apreensão na casa do auditor fiscal Amilcar José Cansado Lemos, apontado como um dos supostos chefes do esquema de desvios do ISS. O agente de fiscalização Luiz Alexandre Cardoso Magalhães relatou em depoimento ao Ministério Público Paulista que Amilcar era um dos supostos chefes do esquema. Luiz Alexandre foi detido e é suspeito de participação no caso. Ele acabou sendo solto essa semana porque fez um acordo de delação premiada e assim não teve a prisão prorrogada. Outros 3 servidores continuam presos. Hoje, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, disse que há indícios de que a quadrilha de auditores fiscais investigados por desvios na arrecadação do ISS tem contas no exterior. Se isso for comprovado, existe a possibilidade de o patrimônio construído pelo grupo ser ainda maior que o previsto inicialmente nas investigações. O jornalismo da TV Gazeta não conseguiu localizar Amilcar José Cansado Lemos para comentar o caso. 19 dias após a invasão, o Instituto Royal encerra atividades na cidade de São Roque, no interior de São Paulo. Em nota, o Instituto afirma que decidiu interromper definitivamente as atividades que incluíam pesquisas com animais. O laboratório foi invadido por um grupo de defensores de animais no último dia 18 de outubro. Do local foram levados mais de 170 cães da raça Beagle. Os defensores afirmam que os animais sofriam maus tratos. O Instituto Royal nega. Ainda segundo o texto, a decisão do fechamento foi motivada pela perda de dados nas pesquisas. Criado em 2005, o Instituto Royal estava credenciado junto ao Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, órgão do Ministério de Ciência e Tecnologia. O Ministério Público lança em São Paulo o programa de localização e identificação de desaparecidos. São registrados todos os dias no estado entre 50 e 60 casos de pessoas desaparecidas. Um novo mecanismo de busca de desaparecidos foi lançado em São Paulo. A Eliana Vendramini, promotora de justiça, vai explicar para a gente que mecanismo é esse. Nós estamos agora com uma página no Ministério Público, direta para informação via formulário do desaparecimento e também com link direto para a realização do boletim de ocorrência. Esse banco de dados vai ser alimentado de que maneira? Assim que nós recebermos o e-mail ou a pessoa na promotoria, nós mesmos vamos alimentar o banco de dados e com o número mínimo possível começar a fazer o trabalho de cruzamento de dados, inclusive com novas instituições. Além da Secretaria de Segurança Pública, que já é parceira, vamos nos comunicar com IML, INSS, Cartório de Registros Públicos, várias outras entidades, além da sociedade civil, que tem experiência na causa, para que nós possamos ter um quadro real. Suspeito de ser o mentor do roubo milionário de joias e dinheiro que estavam em um cofre do Banco Itaú, na Avenida Paulista, é preso na região central da capital. O crime aconteceu em 2011. João Paulo dos Santos foi detido após uma troca de tiros com policiais do DEIC no Bom Retiro. Segundo a polícia, Santos foi o responsável por planejar e executar o roubo ao cofre do Banco Itaú. O roubo é considerado um dos maiores da história do país. O crime aconteceu em agosto de 2011. A ação dos bandidos durou cerca de 10 horas.
O caso só foi descoberto 8 dias depois. De acordo com a polícia, 170 cofres foram abertos. Dentro das gavetas havia dinheiro e objetos de valor, mas nem o banco nem os clientes informaram o que e nem quanto foi roubado. São Paulo teve hoje a tarde mais fria de novembro dos últimos 14 anos, com máxima de apenas 16,4 graus. Pela manhã fez frio também, a sensação térmica chegou a apenas 10 graus. Mas a partir de sexta o tempo muda. Vamos à previsão com Luciana Magalhães. A frente fria que está sobre São Paulo começa a perder força nesta quinta-feira. O tempo vai abrindo aos poucos, mas ainda há muita nebulosidade sobre o estado. No centro-oeste, o sol já volta a brilhar e a chuva para. Máxima de 30 graus em Votuporanga. No centro-norte, o sol predomina, mas pode chover rápido à tarde. Máxima de 27 em Ribeirão Preto. E no sul e leste paulistas, chove fraco ao longo do dia, principalmente na região de Sorocaba e Campinas, onde a máxima chega aos 25 graus. Amanhã na capital chove a qualquer hora, ainda faz frio com máxima de 22. Na sexta-feira o tempo abre e não chove, máxima de 26 graus. E no sábado o calor aumenta, chegando aos 30 graus. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o tempo no Jornal da Gazeta. Até lá! E a Mega Sena sorteia logo mais às 8h25 da noite em Osasco, na Grande São Paulo, o maior prêmio da loteria neste ano, 75 milhões de reais. O dia foi de fila nas lotéricas de todo o país. Segundo a Caixa Econômica Federal, o prêmio, se aplicado na poupança, pode render 385 mil reais por mês. E ainda dá tempo. As apostas podem ser feitas até às 7 da noite pelo horário de Brasília. A pitanga, uma fruta facilmente encontrada nas ruas de São Paulo, é vendida a preços salgados aqui na capital paulista. Mesmo assim, vem sendo usada por chefs em diversas receitas. A pitanga é uma fruta nativa do Brasil e pode ser encontrada em todo o país. Aqui na região Centro-Sul, a safra é normalmente maior entre os meses de outubro a janeiro. O que pouca gente sabe é que as pitangueiras também podem ser encontradas nas ruas de São Paulo. O problema é que, por ser uma fruta sensível e também perecível, elas não duram muito tempo nos pés. Para os produtores, um fator que encarece o produto é a colheita, que é manual. De acordo com o CEAGESP, em todo o ano passado foram comercializadas 5 toneladas da fruta. Este ano, até agora, foram, por enquanto, somente 3 toneladas. Um fator que impulsiona o mercado da pitanga é a criatividade dos chefes de cozinha. Eles têm adaptado receitas para fazer bolos, geleias, sorvetes e até caldas que podem ser usadas para acompanhar sobremesas, carnes e peixes. Aqui no Mercado Municipal de São Paulo, nessa época de safra, o meio quilo da pitanga fresca sai por cerca de R$20. Música. Titã Sérgio Brito faz show amanhã em São Paulo. O cantor lança o 4º disco solo, Pura Bossa Nova. O trabalho tem canções inéditas e conta com a participação especial de Rita Lee e de Luiz Melodia em algumas faixas. O show acontece no Teatro Gazeta. Os ingressos custam R$80. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá.